Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marco Silva, eu sou responsável pela área de conectividade da DPR Telecomunicações. É um prazer estar aqui com os senhores. Nós ainda vamos dar um pequeno tempo para a gente poder contar com a presença de alguns clientes importantes que confirmaram a apresentação nessa importante live. Hoje nós contamos com importantes participações nessa primeira live de 2020, uma live importante para a gente, e até pelo fato da pandemia, ainda estar fazendo a primeira live neste ano é de muita alegria para a gente, de muita responsabilidade. Eu sou responsável pela área de conectividade, como eu já citei. Hoje nós contamos com a presença do Wander Stefanin, que é o nosso diretor executivo. Wander é responsável por toda a operação comercial e também pelas operações de fábrica da DPR Brasil, da DPR e Telecomunicações. Contamos também com a presença do Gilson. Gilson é o nosso grande parceiro, o diretor Gilson Mendonça, nosso diretor comercial da Nokia Brasil. Tem nos ajudado e tem nos mostrado, juntamente com a Nokia, obviamente, um caminho bastante interessante para que a gente pudesse criar essa live, ilumine sua rede e rentabilize o seu negócio. Quando a gente cita ou quando a gente menciona rentabilize o teu negócio, ou rentabilização do negócio, vocês podem apostar. Nós estamos investindo pesadamente junto com a Nokia para que os nossos clientes e para que os nossos parceiros rentabilizem o seu negócio. E eu não vejo nenhuma outra tecnologia tão boa quanto a Nokia do ponto de vista de telecomunicações. Contamos também com a presença do Daniel Lona, que é o nosso especialista em telecomunicações. Como eu citei, essa área de conectividade, ela é uma área bastante recente na DPR e que nós vamos discutir um pouco mais a respeito dela, mas que tem nos trazido muitos frutos. Gostaria de passar a palavra para o Wander. Mais uma vez, Wander é o nosso diretor executivo e responsável por toda a operação da DPR aqui no Brasil. Wander, é um prazer estar contigo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Como o Marco Antônio colocou, é a primeira live que estamos fazendo esse ano e eu vou deter alguns minutos da atenção de vocês para fazer alguns poucos comentários. Nessa história da DPR de 26 anos, atuando no mercado brasileiro, basicamente sempre no mercado de telecom, atuando com as grandes operadoras, em 2011 criamos uma área para estarmos atuando no segmento dos provedores. Chamamos os grandes parceiros estratégicos nossos e nenhum deles acreditava nesse mercado com o nível de intensidade que nós achávamos e tínhamos a certeza que esse mercado iria prosperar e chegar nos níveis que chegou hoje. E aí passamos a desenvolver uma política de desenvolvimento de produtos específicos para este segmento. E aí deixamos de ser simplesmente um distribuidor para sermos um fabricante, né? Então, temos hoje uma indústria sediada em Sorocaba, numa área de quase 30 mil metros quadrados, com 10 mil metros de área construída. Basicamente, é onde nós desenvolvemos e fabricamos todos os produtos para a construção de sua rede externa. Continuamos sendo fornecedores das grandes operadoras do mercado brasileiro e também dos provedores com essa área que nós criamos lá em 2011. Há 4 anos atrás, para agregar aquilo que nós queríamos de uma solução fim a fim, nós nos encontramos com uma parceria com a Nokia, né? O que veio agregar e muito, né? Aquilo que nós acreditamos que é uma solução para o mercado dos provedores. A Nokia, entendendo e vendo esse mercado, desenvolveu toda uma política e preços específicos para poder atender esse mercado. Não só isso aconteceu lá atrás, há 4 anos, como agora, e com a vinda do Marco Antônio no segundo semestre, somando a nossa estrutura comercial, a Nokia também se alinhou com preços e produtos desenhados para atender a demanda dos provedores, né?
E pegando um pouco do que o Marco Antônio colocou, né, que é rentabilizar as suas redes, né, e valorizar o seu negócio, acredito que a DPR e a Nokia traz hoje uma solução extremamente atrativa em termos técnicos, no desenvolvimento tecnológico do que a Nokia tem, agregado a todo esse suporte que o Marco Antônio colocou, do que a DPR disponibiliza, agregando também a parte de financiamento para facilitar, porque esses produtos têm valores em função da quantidade expressivos, e creio que todos vocês poderão ter hoje, e nós já estamos desenvolvendo isso, já temos alguns grandes clientes operando com esta tecnologia. Na verdade, quando nós estamos falando em tecnologia, nós estamos falando em DWDM, nós estamos falando em suítes e roteadores, que antigamente eram produtos específicos que a Nokia tinha basicamente para as grandes operadoras nacionais e internacionais, né? Hoje, esses produtos estão disponibilizados para nós, para o mercado de SP, a preços competitivos para que vocês possam ter alta tecnologia numa condição de produtos que podem estar somando e cabendo no bolso de todo mundo, né? Então, eu diria que eu tenho a certeza do que eu vou dizer. Nós temos a oportunidade de trazer desenvolvimento, trazer uma condição de o valuation dessas empresas se situarem num valor muito mais significativo, trazer uma segurança tecnológica e uma facilidade para estar operando nesse mercado. Creio que nós podemos ser um parceiro estratégico no sentido do grande desenvolvimento que esse mercado está trazendo. Nós estamos hoje vivendo um clima de alta demanda da quantidade de clientes, alta demanda no consumo de banda, e cada vez mais todos os provedores precisam ter equipamentos para suportar essa demanda, né? E eu creio que a Nokia, entendendo e vendo esse mercado, né, e muito com a contribuição que o Gilson deu nesse período todo, levando esses anseios, né, do mercado para o corpo diretivo da Nokia, para que entendesse e desenvolvesse e disponibilizasse. Não era nem desenvolver, porque o produto já existia, era disponibilizá-los na medida em que é importante para o provedor, no tamanho daquilo que cabe no bolso do provedor. E acho que hoje, não acho não, outra vez, eu tenho a certeza que esses produtos estão hoje com o dimensional, com os quantitativos daquilo que o provedor precisa. E eu creio que essa estrutura, junto com o Marco Antônio, junto com o Daniel Lona, que veio somar nessa estrutura focada para atender essa demanda, eu diria que todos vocês têm o privilégio e a oportunidade de estar usufruindo desses produtos que, até pouco tempo atrás, só poucas das grandes operadoras podiam estar utilizando. E agora passa a estar disponibilizado também para os provedores. E eu tenho certeza que, sob a gestão do Marco Antônio, com o suporte que ele tem de uma estrutura técnica que trabalha junto com o Daniel, todos vocês vão ter uma facilidade e o privilégio de ter produtos de alta tecnologia e que vai fazer a diferença no sucesso e no futuro de todos vocês. Espero que todos vocês tenham uma noite de 1 hora, mais ou menos, que vai ser o tempo dessa live, que seja proveitosa em termos de conhecimento e que venha a somar muito a tudo aquilo que nós estamos trabalhando e desenvolvendo. Marco Antônio, eu creio que você vai ser extremamente feliz nesse trabalho. Acho que você já construiu na sua história de vida resultados e vai somar nessa sua história mais grandes resultados que você vai construir daqui para frente. Até porque você tem do seu lado pessoas que vão contribuir e pessoas que têm tempo para poder somar nesses esforços. E temos, na verdade, uma carteira enorme de clientes que, com certeza, vão fazer a diferença no uso desses produtos. Por favor, comande daqui para frente. Uma boa apresentação a todos e sucesso para todos.
Obrigado. Vander, obrigado. Perfeita a sua colocação. Eu queria só pegar um speechzinho do que você falou, e aí o Gilson vai poder comentar um pouco mais a respeito dessa questão. A Nokia, ela está preparada, junto com a DPR, para trabalhar o mercado de enterprise. A Nokia, junto com a DPR, e a DPR não medirão esforços para estar junto com os nossos clientes, com os nossos parceiros nesse mercado de enterprise. Tudo que nós estamos realizando, ou tudo que nós já realizamos nesse ano, nós vamos maximizar ainda mais para o ano que vem. Nós não estamos criando, nós já criamos produtos específicos para cada tipo ou para cada tamanho de provedor. Isso é importante. O Vander está sempre na estrada, eu estou sempre na estrada, o Gilson muito mais na estrada ainda. Nós escutamos os nossos clientes, nós percebemos as necessidades dos nossos clientes. Então, essa é a parte importante que a Nokia conseguiu entender nesse período que trabalha com a DPR, a voz do cliente, de que forma que o cliente entende a nossa tecnologia. Então, eu agradeço muito o Vander. O Vander vai estar com a gente nessa live o período todo. E mais uma vez agradeço demais. Queria passar a palavra para o nosso amigo, para o nosso parceiro, muitas vezes confidente, o Gilson. O Gilson é o diretor de... E eu queria destrinchar assim, rapidamente sobre a Nokia, a DPR e Nokia e DPR juntos. Quando a gente olha para a Nokia, é uma empresa de 100 mil funcionários no mundo, fábricas espalhadas pelo mundo todo, fábricas estratégicas, né, para que não haja nenhum problema geopolítico, por exemplo, uma empresa que preza muito pela governança, pelo compliance, mas ao mesmo tempo tenta ser ágil, tenta ser uma boa ouvinte do mercado e para que possa se moldar também ao mercado e conquistar os mercados. Hoje no mundo, a Nokia vê o mercado de provedores no Brasil como um dos 3 maiores mercados do mundo. Então, a Nokia ouviu o mercado de provedores no Brasil, né? E há 4 anos atrás a gente começou um trabalho e a partir dali a gente foi ouvindo e moldando o modelo comercial, o modelo técnico, o modelo de como apresentar os produtos, as mudanças que o mercado pedia nos produtos e assim por diante. Então, a gente agradece a contribuição de cada um de vocês, no sentido de que isso contribuiu para as mudanças que aconteceram dentro da Nokia. Imagine que não é fácil mudar uma empresa que tem 100 mil funcionários, uma série de processos, mas eu vejo com bons olhos o fato de que várias mudanças ocorreram e continuam ocorrendo, tá? E não podem parar de ocorrer. A Nokia, com a aquisição da Alcatel-Lucent em 2015, ela passou a ter um portfólio end-to-end que envolve GPON, que vocês conhecem muito bem, DWDM, roteadores, switches e também a linha wireless, que a Nokia sempre teve esse DNA, com o 3G, 4G, 5G, passando lá pelo 2G, e já falamos em 6G, ok? Então, tudo isso, tirando o portfólio de GPON, todo o resto do portfólio ele vai ficar dentro dessa área de conectividade da DPR, a qual o Marcos será o coordenador juntamente com a equipe dele, e que a gente pretende, vamos dizer assim, expandir aquilo que a gente já conquistou. Nós já conquistamos importantes projetos em 2020, em 2021 a gente quer expandir isso. Alguns pilares da Nokia: governança, estoques para poder suprir demandas emergentes, tecnologia embarcada, visando a preservação do seu investimento. Então, muitas tecnologias da Nokia, elas já contemplam tecnologias que vão, daqui 5, 6 anos, serem implantadas nos mercados e que vai ser uma mudança de software, uma release de software, e vão fazer essas alterações. A gente vivenciou isso agora com o XGS-PON, onde a nossa OLT está preparada há mais de 10 anos para que se coloque lá uma placa XGS-PON e assim por diante.
A gente poderia citar vários casos dentro da Nokia. Então, quando vocês olharem para nós, olhem com estes olhos. Estes senhores pensam no meu investimento, pensam em preservar o meu investimento ao longo do prazo, ao longo do tempo. E falando um pouco sobre isso, uma das coisas que a gente visualiza é que a Nokia ela está à prova de futuro. Isto é, eu queria aqui fazer me permitam uma profecia. Daqui 5, 6 anos, os provedores, quem sabe, não terão essa demanda tão alta, a demanda vai diminuir. E aí vem a pergunta: quem estará no Brasil para atendê-los? Quantos fabricantes manterão suas equipes? A Nokia hoje ela tem mais de 1.000 funcionários no Brasil. E ela sempre teve uma grande quantidade de funcionários no Brasil, né? O Brasil é o país mais importante do México para baixo, é onde a gente faz o maior número de vendas. E eu diria para vocês que vocês vão ter 2 ou 3 fabricantes nesse mercado. 2 ou 3, né? E a hora que vocês precisarem de complementos, de menores quantidades, eu tenho certeza que a Nokia, juntamente com a DPR, estará atendendo vocês. Um outro pilar da Nokia é o suporte técnico, isto é, nós temos equipes de suporte técnico no Brasil que trabalham 24 horas por 7 e elas são complementadas por outras equipes. Temos equipes em Portugal, temos equipes na Bélgica, né, para poderem dar o suporte técnico em todas as tecnologias, não é em uma, em todas as tecnologias, né? Isso é DNA da Nokia, é o suporte técnico, tá? E se vocês tiverem a oportunidade um dia de nos conhecerem lá pessoalmente, dentro da empresa, vocês vão perceber que tem muita gente sênior, tem muita gente jovem, mas tem muita gente sênior. E isso traz uma bagagem muito grande tecnicamente. Agora, sobre a DPR. A DPR está conosco há 4 anos, é o nosso maior parceiro no Brasil, ela tem uma representatividade muito grande com a gente, em todas as tecnologias, né? Então, se a gente pegar os 4 pilares, GPON, vendemos muito, DWDM, vendemos com a DPR, roteadores e switch, vendemos, e LTE 4G, vendemos. E o próximo passo é o 5G. Logo, logo, se Deus quiser, nós também vamos emplacar o 5G. A DPR cresceu, e junto com a DPR, a Nokia cresceu nesse mercado. Então, muito se deve a essa parceria, essa troca de informações, de apoio, de estarmos realmente focados no cliente, né? A prioridade sempre é uma visita, a prioridade sempre é atender o cliente, a prioridade sempre é ajudar o cliente, né? Sempre, dentro da nossa parceria. E hoje a gente conta, além disso, com todo um time técnico da Nokia que dá esse suporte para essa equipe da DPR. Então, em todas as reuniões, sejam elas presenciais ou virtuais, vocês podem notar, e isso acho que é um diferencial da Nokia DPR, sempre tem alguém da Nokia. Sempre tem alguém da Nokia, né? Então, lógico, alguém vai copiar isso uma hora? Vai, porque é padrão copiar. Mas, assim, a Nokia implantou isso no mercado. A gente se apresenta, a gente põe o rosto e olha no olho do cliente. A gente está junto com o parceiro, né? E o parceiro, para nós, é fundamental. Isso é, a Nokia ela não estaria nesse mercado se não fosse a parceria com a DPR. Então, a DPR trouxe valores como flexibilidade, braço comercial. Os vendedores da DPR estão espalhados pelo Brasil. Financiamento. Eu acho que eu já assisti uns 7, 8 modelos de financiamento dentro da DPR, de modelos comerciais. Ela se reinventa, a cada mês surgem coisas novas. É impressionante a capacidade que a DPR tem para agregar valor. Estoque regulador. Se você chegar hoje e falar assim, eu preciso de tantas 1000 NUs, não, a DPR vai fazer o esforço necessário para te atender, tantas ULTs, preciso de DWM urgente, sabe assim, é um negócio impressionante a capacidade da DPR. Quem não teve a oportunidade de conhecer o pátio deles em Sorocaba, é uma visita sensacional, todo mundo que vai lá fica impressionado. Eu levei o presidente da Nokia há uns 2 meses atrás lá, poxa, ele voltou de lá encantado, sabe assim, com a estrutura, com
uma estrutura, vamos dizer assim, de pessoas, de equipe, e a estrutura de armazenamento e logística, né? Tudo organizado, tudo código de barra, tudo mapeado, né? Então, essa parceria com a DPR, ela trouxe muito valor para o negócio da Nokia. E, logicamente, a Nokia, com a sua tecnologia, com o seu corpo técnico, valor para a DPR, daí o sucesso dessa onda azul. Daí o sucesso. O sucesso não é questão geopolítica, gente. O sucesso é trabalho. Nós trabalhamos muito esses 4 anos, nós levamos muito a sério o mercado de vocês, e daí que vem o nosso sucesso. O nosso sucesso não é baseado no insucesso dos outros, é baseado no trabalho, no esforço de cada um de nós, né? A gente tem aí 300 funcionários da DPR, você chega lá, você vê o pessoal trabalhando, você vai na Nokia, você vê o pessoal trabalhando, empenhado. Quantas calls nós não fizemos nesse último ano, nesses últimos tempos, emergenciais? Preciso fazer uma call com a Nokia DPR hoje. Fizemos, né? Então, tudo isso são exemplos da nossa postura para o mercado de vocês. A gente vem defendendo vocês abertamente, porque a gente entende que vocês são fundamentais no mercado brasileiro, né? E essa parceria, então, concluindo o raciocínio, essa parceria Nokia-DPR, ela deu um casamento sensacional. Isso é, a gente conseguiu agregar valor dos dois lados e hoje a gente tem vários pilares que sustentam essa construção. Vários pilares, né? Então, a gente pode ter uma falha pontual aqui, uma falha pontual lá, mas a gente, eu costumo dizer, a forma como a gente trata os problemas é diferente. Nós tratamos o problema de maneira transparente, de maneira verdadeira, e tratamos o problema, resolvemos o problema de alguma forma, né? Então, esse é o segredo do nosso sucesso. Não é questão geopolítica, não é um insucesso dos outros. É o sucesso baseado no esforço de cada funcionário da DPR e da Nokia, né? Então, Marco, obrigado pelas palavras. E se tiver oportunidade, a gente vai contribuindo aí com o restante da live. Gilson, obrigado. Realmente, o que você citou faz muito sentido. Eu queria só pegar alguns trechinhos aqui, até anotei algumas coisinhas que você falou, mas o que é importante é o comprometimento, não só o comprometimento da DPR, mas o comprometimento do fabricante. Nós somos, obviamente, um grande distribuidor, um grande integrador. Hoje nós integramos os projetos, e projetos grandes, projetos gigantes, projetos turnkey, que a gente faz desde a obra do cliente, a entrega do ativo na ponta. Mas se você não tiver um fabricante de peso, um fabricante que realmente esteja comprometido com o nosso negócio, enxergue na gente como um grande parceiro, nada disso vale a pena e nada disso dá resultado. O que é mais importante? Nós temos resultados nesses 4 anos, nós temos resultados nesse último ano. Mais uma vez, roteador, switch, DWDM, LTE, nós entendemos que é um agregado no que os nossos clientes, na tecnologia que os nossos clientes compram hoje. Então, nós iremos reforçar essa posição, nós iremos entregar ainda mais do ponto de vista de tecnologia, e como o Wander citou lá atrás, por um preço competitivo. Não é um preço competitivo, é um preço adequado, é um preço que caiba dentro do bolso dos nossos provedores. E, mais uma vez, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas nós temos uma gama muito interessante de engenharia financeira para prover para os nossos clientes. Isso é super importante e super prazeroso trabalhar numa equipe, trabalhar numa empresa com esse porte. Gilson, eu te agradeço mais uma vez. Para a gente, você sabe que é uma grande honra, eu sou um grande fã teu, pelo teu comprometimento, pela sua seriedade, pela sua disponibilidade de nos ajudar. Obrigado pela sua participação, tá? Bom, eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Wander, se você tiver alguma coisa para citar, para falar, fique à vontade, tá? Por favor. Você vai fazer agora uma apresentação dizendo de como você está gerenciando e montando essa estrutura de conectividade. Eu creio que, para algumas pessoas ainda que não conhecem, é extremamente interessante ver tudo aquilo que passa a estar disponibilizado, né, para o mercado, né? Por favor. Tá bom, obrigado. Bom, eu tenho 2 slides para apresentar para vocês. Basicamente, essa colmeia que foi criado
desde a minha chegada na DPR. Eu entendo que, se vocês olharem a colmeia, nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de verticais, nós estamos falando de tendências. E aí, algo muito latente do ponto de vista de tecnologia, e mais ainda com o advento da pandemia. Infelizmente, essa pandemia pegou todos nós desprevenidos, mas o mercado de telecom, os senhores sabem, é o mercado que mais cresceu nos últimos 7, 8, 9 meses. Então, eu vejo muito claro, nós temos um mercado, nós temos uma tendência, nós temos uma vertical, ou diversas verticais. Algumas coisas estão mais latentes quando a gente estuda o nosso portfólio e também estuda a capacidade de solução e de aquisição de solução dos nossos clientes. O Gilson citou a questão do LTE. LTE é uma tecnologia que ela já é realidade. Mais uma vez, nós fizemos também o dever de casa, o trabalho de adequar o produto ao tamanho, ao potencial do nosso cliente. A tecnologia não precisou mexer, a tecnologia da Nokia é excelente, sempre esteve disponível para as grandes operadoras. O que nós fizemos foi trazer esse mercado de enterprise um pouco mais para próximo da Nokia, como o Gil citou. Então, LTE é algo bastante interessante, é algo que a gente já vem comercializando com diversos clientes. Nós temos entregas para fazer final de dezembro, começo de janeiro e até o mês de fevereiro. Então, isso é algo que deva crescer ainda mais o nosso negócio. Gilson, quer? Eu queria desafiar os clientes que estão conosco, que vocês tenham licença, banda 38, banda 40, banda 7. A gente tem um projeto muito interessante e a gente pode atendê-los de uma maneira, um custo-benefício assim, excelente, eu diria excelente. Tá? Então, Obrigado, Gilson. O Marco Antônio, a gente atende vocês. Toda a parte nossa de infraestrutura de passivos, na verdade, e produtos de passivos, a Nokia junto com a DPR, ela entende que a entrega do portfólio completo, desde o início lá do nascedouro do seu provedor, é muito importante. Nós temos uma fábrica, e aí deixo aberto a todos que queiram nos visitar. Nossa fábrica fica em Sorocaba, e é um grande centro de produção, e é um grande centro de comprometimento com os nossos clientes. Então, hoje, nós temos condições técnicas, financeiras e de delivery, de logística, né? Logística e delivery da solução, para entregar a solução fim a fim. Então, hoje, nós somos um grande fabricante de passivos de rede, que os senhores conhecem, mas a gente complementa com as nossas soluções, que a gente chama soluções de rede. E aí entra roteador, switch, GPON, OLT. Então, nós conseguimos entregar uma solução completa de fim a fim. Hoje mesmo teve um evento da Nokia, o Gilson participou com a gente, falando do 5G. 5G é uma tendência, não é mais uma tendência, perdão, é uma tecnologia que será implementada no Brasil, e nós entendemos, o Wander depois pode até falar um pouco mais a respeito disso, é uma solução complementar à FTTH. A rede não vai terminar, a fibra não vai terminar, a fibra não vai acabar por causa do 5G. Nós teremos mais possibilidades, os nossos clientes terão mais possibilidades caso tenha uma rede preparada, uma rede pronta para receber essa tecnologia. Então, existe uma questão muito interessante do ponto de vista de tecnologia, mas eu volto no que o Wander citou no começo dessa apresentação, e é o título desse nosso debate hoje, que é a rentabilidade, como a gente rentabiliza o nosso cliente através da rede, e o 5G ele está dentro dessa questão. Então, só volta um pouquinho no slide anterior, acho que passaram o slide. Isso, obrigado, gente, obrigado, time técnico, perfeito. Marco, me permite um comentário? Claro, sem dúvida. Para trazer um pouco mais à luz as coisas, a Nokia tem um equipamento que ela faz o 4G e já está preparada para o 5. É só uma aplicação de um software. Então, veja a vantagem. Se um cliente tem uma banda 38, ele pode colocar um equipamento nosso, e se ele vier a ter a disponibilidade da licença e puder colocar o serviço 5G, bastará um upgrade de software para isso. Ótimo. Ótimo, fantástico. Obrigado, Gilson. E aí, é óbvio que nós não teremos tempo de falar de todos esses mercados, tendências ou verticais, e aí eu queria explanar um pouquinho do lado direito dessa colmeia, que é o que a gente pode oferecer hoje para os nossos clientes.
O Wander falou, e eu gosto de repetir, porque quando eu estava do outro lado, eu percebia muito isso. Existe uma questão muito competitiva do ponto de vista financeiro. Hoje ninguém tem dinheiro para jogar fora. Hoje ninguém tem dinheiro para disponibilizar ou para comprometer o caixa da empresa para comprar tecnologia a bate-pronto, à vista. Então, hoje nós temos uma engenharia financeira bastante interessante, bastante forte. A Nokia tem trabalhado, é verdade, muito forte com a gente, principalmente nesses produtos que nós colocamos no mercado nesse ano e vamos colocar o próximo ano, do ponto de vista de prazo de pagamento, etc. E óbvio que isso a gente transfere totalmente para os nossos clientes. Wander e Luiz, que é o nosso presidente, Luiz Vicente, tem feito um trabalho exuberante do ponto de vista de expor para os nossos clientes qual tipo de opção financeira que a gente tem. Eu diria para vocês, senhores, sem medo de errar, que nós temos, sim, uma opção financeira para cada necessidade. Ou para a maioria das necessidades, nós temos uma opção financeira. Então, desse slide, o que eu gostaria muito de destacar é a questão financeira. O Gilson comentou a respeito de estoque, e eu estou nesse mercado há algum tempo, assim como o Wander, assim como e todos que estão nesse time. A gente precisa ter um estoque regulador, como o Gilson gosta de chamar. Nós precisamos ter a disponibilidade do nosso produto para os nossos clientes. Isso é fundamental. Eu quero o mercado, eu quero vender, eu quero ganhar comissão, é verdade, mas eu quero ter market share. Eu digo DPR, não eu, pessoa física, mas e sim DPR. Então, nós queremos market share. Então, os senhores tenham certeza que nós estaremos prontos, exatamente prontos, a suprir as necessidades que os senhores têm do ponto de vista de engenharia financeira, Tem outras questões importantes, o nosso suporte, o Gilson já comentou a respeito disso, o suporte da Nokia é totalmente em português, e aí a gente costuma trabalhar nas oportunidades que nós temos, trabalhar em conjunto. Eu coloco o nosso time da DPR para acompanhar esse suporte e também para dar o suporte pós-venda. Isso é importantíssimo para a gente, para que o cliente tenha a segurança que, mesmo depois da implementação do projeto ou dos projetos que ele compre com a gente, ele terá o nosso suporte. Ele terá o nosso suporte do DPR e ele terá o nosso suporte de Nokia também, se for necessário. Então, essa é a parte importante do nosso projeto. Queria passar para o próximo slide. Se alguém tiver alguma questão, Wander, Gilson, fique à vontade, tá? Esta é a visão de conectividade que nós implementamos, nós, a DPR. É uma visão bastante reduzida aqui, mas é importante que vocês tenham ideia de como a gente olha esse mercado, de que forma que a gente vem trabalhando esse mercado. Nós estamos muito dispostos a trabalhar esse mercado de uma maneira bastante coerente, tá? Então, nós estamos falando sobre network, e aí a gente trabalha com DWDM, com roteadores, com switches, e também a parte de DCI, a parte de wireless, que é uma linha bastante forte da Nokia, e aí a parte de rede fixa nós temos GPON, nós temos a infraestrutura de PON, que é importante, que é toda a infraestrutura de rede, que eu já mostrei para os senhores, que a gente trabalha fortemente com isso, e obviamente a fibra. Então, hoje a gente consegue entregar dentro dessa área de conectividade uma solução completa. E aí, para o lado direito, é o que a gente entende como visão de futuro, ou uma visão da rede que a gente imagina para os próximos 3, 4, 5 anos. Hoje, nós já temos diversos clientes, diversos provedores que trabalham esse conceito, de que forma que você vai potencializar a tua rede, de que forma que você vai monetizar a tua rede, para que essa rede receba no futuro não só investidores do ponto de vista de investimento, mas efetivamente para que ela receba serviços adequados para empresas e para clientes, usuários finais também. Então, nós falamos aqui muito sobre monetização, nós falamos sobre monitoramento, de que forma que o cliente pode ter um acesso ao monitoramento, não só porteiro eletrônico, como câmera de segurança na sua casa, na sua rua. Então, tudo isso está muito linkada e está muito ligada
a, a potência, a qualidade da sua rede. Uma rede sem qualidade, você não consegue colocar nem a metade desses serviços que eu estou citando aqui. Então, esses são alguns exemplos. Eu preciso passar a palavra para o Daniel, porque nós temos horário pré-estabelecido, mas basicamente essa é a nossa visão de conectividade. Isso não é uma aposta, será levada adiante como foi levada nesse ano de 2020, e é uma estratégia que nós vamos fortalecer ainda mais com essa parceria da Nokia. Então, eu gostaria de agradecer, obrigado pelo tempo de vocês, no ponto de vista da minha apresentação, e eu queria passar a palavra para o nosso showman, para o nosso especialista em conectividade, especialista em telecomunicações, o Daniel Lona. O Daniel Lona vai fazer uma apresentação um pouco mais coerente com relação à DWDM. Obrigado, Daniel. Showtime, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a live aí, né? No momento à noite, a gente separou uma hora especial para que vocês tenham um respiro aí, né? Para poder atualizar um pouco as suas tecnologias. A ideia aqui é passar um pouquinho do overview, né, de como que a gente vai chegar numa tecnologia DWDM, né, e a gente vai passar por algumas eras, né, que eu chamaria de eras dos ISPs, né, até chegar o momento da gente estar colocando na rede uma solução DWDM, tá? E a partir dessa rede DWDM, como que a gente pode monetizar essa rede, né, como a gente pode tirar proveito dessa rede, oferecer novos serviços com novos SLAs, com os round trips cada vez menores. Como o pessoal, primeiramente, desculpa até agradecer o Vander, o Gilson, o Marco pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, né? Para a gente falar um pouquinho sobre cada vez mais os serviços, eles estão focados na questão da latência, tá, pessoal? Principalmente, vamos supor, o 5G, né, que o Gilson comentou, a grande diferença do 5G é a latência. E a gente não consegue falar de uma rede de alta qualidade se a gente não fala na camada fotônica, na camada de rede ótica, né? E aí a gente tem que entrar com DWDM, porque a gente sabe, se a gente for cascatear a rede com vários switches, a gente vai ter um atraso nessa rede que vai degradar a qualidade do nosso serviço, principalmente nessas novas redes de novas gerações, né? E também para os links que você pode vender para os seus clientes com novos contratos de LSLA. Tá? Então, aqui no caso, pegando o título da live de hoje, né, que é Ilumine a sua rede e rentabilize o seu negócio, né, eu vou introduzir aqui com as novas oportunidades, novos negócios que a tecnologia pode trazer para vocês, ISPs. Né? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre a mudança de realidade que a gente tem no cenário atual. Né? Infelizmente, a gente está passando por um momento de dificuldades no Brasil e no mundo inteiro. Né? O que mudou nossa realidade, né? A gente tinha projetos que iam começar daqui 5 anos, já foram antecipados agora para 2020 devido à demanda abrupta, né, nesses sinais. Tá? Então, isso fez com que, na verdade, a relação entre as empresas elas também mudasse. Né? A parte de B2B ela cresceu abruptamente nesse ano. Né? Como o Marco disse, foi um ano muito bom para telecomunicações, a gente aprendeu muito, a gente batalhou muito, viramos várias horas de janela, vamos dizer assim, né, de manutenção na rede, os ISPs aí se adaptando ao cenário atual, né? E isso fez com que o tráfego entre as empresas, principalmente, cresceu, né, devido ao confinamento das pessoas, que a gente já sabe. Né? Principalmente o tráfego entre as residências, pois as pessoas agora elas estão mais na parte de home office, se isolando, se protegendo contra a Covid, né, contra a pandemia. A gente está tendo umas perspectivas muito boas com relação à parte de vacinas, mas ainda estamos trabalhando na parte de confinamento. Né? Então, a gente tem a parte de companhias e provedores fechando mais acordos de tráfego, né, mais serviços para a rede. O que se resume basicamente aí a um acesso maior de serviços de data center, né, cloud, que estão crescendo rapidamente. Né? A gente tem Google Cloud, a gente tem o Amazon também fazendo a parte de cloud, a gente tem a Microsoft também com esses produtos. Então, toda a parte de comunicação de alta velocidade, de alta capacidade, ela precisa de uma rede DWDM, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu queria trazer um overview um pouquinho para vocês sobre o que mudou, né, de consumo no cenário global, tá? Uma consolidação que seria até setembro ali de 2020, tá? Do tráfego com uma medição estabilizada, tá? Então, nesse caso, a gente teria aqui, por exemplo, alguns serviços que eu gostaria de mostrar para vocês, pensando, por exemplo, no que afetou esse tráfego, nessa informação, nesse fluxo, tá?
A gente tem, no caso, o vídeo, né, que é imprescindível na pandemia. As pessoas se comunicam através das videoconferências, os celulares, o FaceTime, o Hangout, o Zoom, enfim, por aí vai. A gente também tem os consumos de IPTV, que são os conteúdos aí que alguns ISPs já estão trabalhando, fornecendo televisão por IP, né? Que é bem interessante. A parte de interatividade ela muda bastante, fica muito mais ágil. Você consegue voltar à programação, gravar remotamente, enfim. Tem até aplicativo de celular que faz esse tipo de serviço também, que é muito interessante, né? E a parte de vídeos, aí que muitas pessoas também trocaram os estudos, né, por presencial e foram para a parte do EAD, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o aumento desse consumo na pandemia foi de 43% na escala global, né, desses tipos de serviço. Passando pela parte de data center, serviços de cloud, a gente tem ali um aumento de 39%, tá, nos serviços, né, de B2B, principalmente em cloud data center. A parte de videoconferências, né, Zoom, na Facebook ainda não, mas a gente tem o Zoom, a gente tem ali o Teams da Microsoft, né? Todo mundo aqui faz reunião hoje em dia, né, com os clientes e com a equipe interna da empresa através das videoconferências, tá? Então a gente teve um aumento de 91% em escala global desses tipos de serviços. A parte de aplicativos de mídia social mudou os hábitos daquelas pequenas lojas, onde você tinha uma loja física, a pessoa tinha ali esse produto, ela começou a passar isso para a forma digital, através de um Instagram, por exemplo, onde ela pode fazer um portfólio do produto dela de forma virtual e vender esse produto também através do WhatsApp. Então, essa demanda também aumentou 76% em nível global. Tá? A parte de TI e telecom, demanda por novos negócios, aumentou em 47%. A parte de jogos online, 39%, então a gente também tem as crianças que elas estão ficando mais em casa, né? Elas não têm mais as aulas são remotas, né? Com as videoconferências que a gente estava falando, e depois tem a parte de lazer, a gente não pode mais passear com tranquilidade por enquanto, então o aumento também aumentou, foi um aumento de 39% nessa parte de jogos online, tá? Aqui no caso, pegando mais os ISPs, né? Que é o principal parte de rentabilidade dos provedores, a gente tem ali a banda larga, né? 46% de aumento em nível global, tá, pessoal? E, falando um pouquinho da Nokia, né, junto com a DPR aí, a parte de contratos fechados, né, e novas demandas para B2B, ela cresceu em 36% nesse período, tá? Isso falando até setembro de 2020, tá? Então, acho que até o final do ano a gente vai passar mais essa porcentagem aí um pouco, né? Isso aqui é uma média até setembro de 2020, mas os projetos, né, como eu disse para vocês, eles foram antecipados, né, para esse ano. Agora, falando um pouquinho da parte nacional, do nível nacional, né? Muita gente pensa, mas o que acontece lá fora não acontece no Brasil, o Brasil sempre está atrasado, não sei o quê. Na verdade, não, pessoal. Boa parte dos cenários que eu mostrei aqui para vocês, ele acabou acontecendo da mesma forma, muito parecido as porcentagens, tá? Então, eu vou colocar aqui vídeo também, 31%, data center serviço, 34%, videoconferência, 79%, mídias sociais e aplicativos para a gente fazer parte do e-commerce também, 53%, TI e telecom, 32%, jogos, 27%, banda larga para os ISPs, né, ativações assim, elas aumentaram, já escutei histórias de alguns ISPs que aumentaram 100% as ativações, tá, pessoal? Então, realmente uma realidade que não mudou somente a vida no Brasil, mas mudou no mundo, tá? E uma coisa que também a Nokia é 33%, então uma diferencinha de 3% em relação ao slide global, para você ver o poder, né, o impacto que tem também o mercado brasileiro no portfólio da Nokia, tá? Uma coisa que eu acho muito importante aqui, como o Gilson comentou, né, daqui 5 anos, né, quem vai estar dando suporte, quem vai estar ajudando no momento assim desse crescimento dos ISPs, né? E acho que no caso a gente tem a resposta aí, né, pessoal? A Nokia ela está muito forte nesse mercado, não só na parte de GPON, DWDM, switch, roteadores. Então, acho que é uma evolução natural, que é o que eu vou falar aqui para vocês nos próximos slides. A gente vai passar por as eras da evolução dos provedores e eu quero mostrar para vocês um pouquinho da história de cada um, até chegar no momento da gente colocar uma rede DWDM aí com um produto da Nokia, tá? Então, falando um pouquinho aqui da evolução dos ISPs, eu faço uma pequena analogia aqui, né, com a evolução. Eu acho que todo o ISP ele passou por essas fases, por essas eras, vamos dizer assim, né? E a gente vai relembrar um pouquinho dessa história com vocês, para que você se encontre, né, e se avalie em qual momento você está no seu provedor de internet hoje, tá? Se você está no momento da área do rádio ainda, ou se você está na área do GPON com a parte de switches, ou se você está partindo já para uma rede DWDM, porque você encontra algumas dificuldades
nessa rede com o switch, tá? Você tem escassez de fibra. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas eras agora, tá? Bom, a primeira era que a gente pode dizer aí foi a era de 2000 a 2010, né? Era que a gente poderia considerar chamar a era do rádio, né? Onde a gente tinha ali os rádios de 5.8 GHz, né? E 2.4 para atendimento fixo das pessoas com as antenas nas casas, né? Então, imaginamos aqui que a gente tem uma cidade, essa cidade sua é a matriz, no caso, e a gente tem um bairro que a gente quer atender com uma certa velocidade. No caso que eu coloquei 512 kbps, 128 kbps, e naquela época era uma baita de uma velocidade, hein, pessoal? A gente pode concordar que 512 era muito bom para navegar no ICQ, né, e tudo mais. Bom, pegando aqui, o que acontece? A gente coloca ali uma antena, essa antena é própria do provedor de internet, e a gente começa a fazer o acesso ali através da rede via rádio, tá? Conforme essa rede ela vai crescendo, vai ganhando fama, a ideia é você crescer essa rede para outras cidades. Então, o provedor ele começa a atender novas cidades e ele começa a colocar também um microtik ali para fazer essa ligação entre os rádios, né, das duas cidades, levar o link até outra cidade, né? E aí, o sonho de todo provedor qual que é? Fechar um anel, né, pessoal? A gente tem aqui uma terceira cidade, que seria uma cidade C. A gente faz também um enlace desse de rádio através de um microtik também com os rádios e as antenas. E a gente fecha depois esse anel para ter uma maior confiabilidade da rede, tá? Então, esse é o primeiro sonho de todo provedor, é montar um anel, né? Seja com 3 cidades, pelo menos, fechando esses rádios, tá? Então, essa era a gente pode dizer que ela foi de 2000 a 2010, boa parte dos provedores teve essa história, né? E alguns, dependendo de alguma região do Brasil, ainda sofrem, né? Ou ainda tem como única solução essa tecnologia. Mas isso pode mudar bastante, que nem o Marco estava comentando junto com o Gilson. A gente também pode trabalhar com as tecnologias 4G, com a LTE. A Nokia tem tecnologias bem interessantes nesse sentido, né? É o DNA deles também. E a gente pode também trabalhar com GPON. Então, fica a critério do provedor ele achar o momento dele, tá? Bom, pegando aqui, pessoal, o que acontece? Essa rede de rádio, ela vai chegar num ponto que os usuários vão demandar mais serviços, que a gente viu, né? Então, novos serviços começaram a surgir a partir de 2010, como YouTube, né, que a gente não conhecia tanto, né? Hoje em dia, você tem vídeos 4K, até vídeos 8K dentro do YouTube, né? Aí também a gente tem a parte do Netflix, que na verdade o Netflix já passou de ser uma plataforma de vídeos para ser um produtor de conteúdo, né? O Netflix agora está criando grandes séries, né? E ele viu que, na verdade, essa é a única forma dele sobreviver no mercado. Então, a gente tem aí vídeos também de alta qualidade, né, que não são suportados nessa rede. E agora também temos a parte do home office, né, entrando aí na casa das pessoas, que faz com que essa capacidade de apenas 512 kbps ou 128 kbps no rádio, ela fique insuficiente. Então, o provedor ele se vê no momento de trocar essa tecnologia para ter uma gestão melhor da rede. É uma gestão tanto de construção quanto de banda, né? E também oferecer uma qualidade melhor de serviço para o seu cliente. Então, a partir de 2010, o que a gente tem? A gente tem a troca dessa rede de rádio, né, por uma rede de fibra ótica que a gente conhece popularmente aí como GPON, né? Antigamente a gente tinha ali a conversa entre GPON e EPON, e o GPON realmente ele se mostrou muito mais eficiente para a rede, para a evolução da rede dos provedores. E hoje, boa parte das feiras que a gente participa aí do mercado, né, seja a Brint, seja a RTI, a gente tem o GPON sendo comentado em todos esses stands, tá? Com isso, o que acontece? A gente consegue melhorar a velocidade, consegue oferecer esses tipos de serviço, YouTube, Netflix, né? E aí, o provedor ele começa a trocar essa rede de GPON para outras cidades também, tá? Ele não vai ficar só naquela cidade. Opa, funcionou aqui, vou fazer lá também. Ele começa a replicar isso para as demais cidades, até que ele consegue por toda a rede dele de acesso no GPON, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma rede de melhor qualidade, o cliente percebe que funciona, que ela é estável, ela não tem problema de interferência eletromagnética, chuva, raio, né, que é o que acontece no rádio. O rádio também, a cada 3, 4 anos, você tem que fazer a troca desse rádio, porque ele evolui também, a banda, e você tem que trocar esses rádios no cliente. Então, você fica patinando, né? Você tenta andar e não consegue, tenta andar e não consegue. Então, o GPON ele fez com que realmente o provedor decolasse, né? Onde o investimento dele é feito, mas ele perdura pelo menos por 30 anos, tá, pessoal? Então, aqui o que acontece? Tendo uma rede mais estável, o que vai acontecer? Mais assinantes e mais banda você vai demandar. Então, isso começa a criar um estresse nos links do microtik, né, onde você contrata o seu peering, né, você faz a conectividade com a internet. Então, isso acaba criando um estresse.
e aí o provedor se vê no momento de trocar realmente o rádio, né, o MikroTik, no caso ali, por um switch, por exemplo, né? Aqui, no caso, eu coloquei um switch da Nokia, esse switch aqui é um XR-S, por exemplo, que tem 6 portas de 100 GB e 48 portas de 10 GB, tá? É só um exemplo que a Nokia pode oferecer para os provedores também. E a gente troca esse enlace de rádio por um enlace de fibra. Então, eu lanço lá um cabo de fibra de 12 vias, né? Essas 12 fibras eu consigo colocar ali um par TX-RX, eu consigo colocar 10 GB, por exemplo, de transmissão até uma certa distância de 80 km, tá? E aí a mesma coisa vai acontecendo com essa evolução. O provedor ele vai trocando esses switches nas cidades que vão engargalando, né? E vão colocando, trocando os MikroTiks, pelos switches e fazendo os enlaces de fibra ótica até que ele chega no segundo sonho, vamos dizer assim, no provedor de internet, que é ter um anel ótico, né? Anel de fibra ótica é um backbone ótico. Né? Todo mundo enche a boca quando vai falar, eu tenho um backbone ótico, né? Isso é muito legal mesmo. Bom, pessoal, e agora a gente entra na era que a gente chama de era do GPON e o backbone DWDM. Eu diria que ela começaria a partir de 2020 até os próximos anos, e isso aqui vai ser tão habitual quanto o GPON é na vida de vocês hoje, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, quando a gente fala de fibras, a gente está falando de um meio escasso, né? A gente tem ali 2 fibras disponíveis, por exemplo, para transmitir um TX e um RX, e como eu disse para vocês, a gente consegue transmitir até 10 GB, né, por uma distância de 80 km, tá? Atualmente esse é o estado da arte aí nos SFPs que a gente tem para switches e roteadores. Ou seja, se a gente pegar essas 12 fibras, eu consigo colocar até 60 GB a uma distância de 80 km, ou eu posso colocar 600 GB, né, no caso, a 40 km. Então, o que acontece? Eu tenho um problema aqui. Qual que é o problema? Eu tenho uma escassez de fibra, ou seja, tem um certo número de fibras que eu posso colocar na minha rede, tá? Para poder ter a minha banda necessária para conectar uma região à outra, né? Eu tenho um problema de limite de distância, que é no máximo até 80 km hoje nos SFPs, né? E eu também tenho um problema de trade-off, de uma troca, né? Um cobertor curto, que seria a banda e a quilometragem que eu posso percorrer. Então, se eu tiver bandas maiores, vamos supor no caso 100 GB, eu vou trafegar no máximo a 40 km. E com isso eu vou ter que ter mais POPs, né? Eu vou ter que ter mais sites de repetição que me gera uma latência na rede, tá? Então, esse fato de você ficar colocando vários SFPs e montar um par de fibra é o que a gente chama de overlay, né, da rede. A gente vai colocando pares, vai fazendo camada sobre camada, e esse overlay ele vai chegar num momento que vai ser ou um problema de latência ou vai ser um problema de escassez de fibra, tá? Então, a gente tem que resolver esse problema. Como que a gente resolve isso? A gente troca não a fibra, se a fibra continua a mesma, a gente troca a tecnologia. Então, iluminando essa fibra aqui e deixando ela colorida, como o título já diz, né, e rentabilizando os seus negócios, acho que esse slide aqui é o mais importante da apresentação para a gente fixar tudo, a gente troca, então, os equipamentos ali, os switches, né, na verdade, os switches vão ficar um nível abaixo, onde você tem a interface cliente e você está agregando depois os seus serviços numa porta de 100 GB, né? E você coloca ali o equipamento DWDM acima dele, uma camada a mais, né? E essa camada vai fazer a conexão com o seu switch para você jogar depois numa rede colorida, que é o DWDM, tá? Então, o que acontece? A gente trocou aqui nas cidades, então, A, B e C para um equipamento da Nokia, né? Um DWDM. Com isso, a gente consegue, num par de fibra, onde a gente colocava 10 GB, ou se a gente colocava 100 GB, por exemplo, a 40 km, a gente consegue colocar 192 canais de 100 ou 200 GB. Eu coloco 100/200 GB aqui, porque o 100 GB ele é padrão, vamos dizer assim, e o 200 GB é que você pode fazer uma atualização apenas de software, que nem o Gilson comentou, e você ter o dobro de capacidade. Então, se o seu provedor hoje começa com 40 GB de tráfego, você começa com 100 GB, e depois da sua rede você precisa tá chegando no limite ali dos 100 GB, você já muda a licença, vamos dizer assim, né, o software, para que ele suporte os 200 GB, ou seja, sem visita em site, sem nada, tudo remotamente, tá? Então, isso só num par de fibra. Você tem 12 fibras, ou seja, 6 pares. Você pode fazer isso vezes 6, tá? Então, essa é a grande sacada, vamos dizer assim, a grande inovação que o DWDM permite, tá? O DWDM, para quem não conhece, ele é uma tecnologia também muito utilizada no serviço de cloud, né? Você tem a Google Cloud, você tem aí o Amazon, a Microsoft. Por quê? Porque você precisa de alta capacidade e baixa latência. Como é que você vai fazer uma transmissão, por exemplo, de um vídeo por quilômetros muito longos
sem ter um delay, né, desse serviço. Então, justamente o DWDM é essa tecnologia-chave nesses principais tipos de serviço. Tá? Então aqui, pessoal, a gente colocando DWDM, a gente elimina todos esses tipos de problemas. Escassez de fibra, limite 80 km e banda também por quilômetro. Tá? E a gente tem também amplificadores óticos que a gente coloca no meio dessa rede. Uma vez que a gente montou essa rede em DWDM, o que a gente pode fazer? No meio desse anel, você vai ter algum cliente, você vai ter ali uma empresa, alguma indústria, em que você vai querer atender um B2B. Né? Então, você pode oferecer um link de 10 GB, por exemplo, para esse cliente, né, com uma baixa latência, com um baixo round trip, né, e entregar ali um serviço até criptografado. Para vocês terem uma ideia, um laço criptografado, ele custa cerca de 4 vezes um laço normal. Né? Então, imagina, só no mesmo equipamento da Nokia você consegue ter criptografado e não criptografado. E aí fica a critério do cliente se ele vai querer ou não esse tipo de serviço. Tá? Isso também é muito interessante. Então, aqui a gente pode monetizar a nossa rede. Né? A mesma rede que era limitada antes, hoje, na verdade, ela traz novas oportunidades para o provedor de internet. Por isso que a gente estava falando, né? Ilumine sua rede e potencialize os seus negócios. Né? Então, aqui a gente tem também, por exemplo, um banco. Esse banco você pode atender com um link criptografado, né? Então a gente monetiza também a rede. E aqui poderia ser uma empresa onde ela está precisando fazer uma conectividade aí no momento de pandemia, né? Para acessar os seus servidores, para acessar, por exemplo, um sistema de gestão dos funcionários ou a intranet dos funcionários. Então você consegue prover esse link para fazer essa conectividade, caso a sua rede ela passe próximo, né? O seu anel passe próximo ou o seu POP esteja próximo a essa região. Tá? Então essa é a grande sacada. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, vou passar aqui o slide. O que é a rede DWDM, né, pessoal? O que é o DWDM? O pessoal fala DWDM. Bom, DWDM é uma sigla em inglês, que ela significa Dense Wavelength Division Multiplexing. E aqui eu coloquei algumas imagens, porque ela é realmente o que essa imagem mostra, tá? É que aqui, visualmente falando, fica melhor de explicar para vocês. Então, o que acontece? Cada canal de DWDM que eu expliquei para vocês antes, ele é como se fosse uma cor. E essa cor a gente consegue combinar ela através de um prisma, que a gente chama que seria o MUX, né? Ou o DMUX, que ele faria o processo inverso. E aí, a combinação dessas cores, a gente tem a saída que vai para a rede externa, né? E tem todos os canais juntos, tá? Então, seria mais ou menos nessa parte onde tem as cores, os canais entrando no MUX, e a saída aqui seria os canais combinados na rede externa, tá? Então, o que ele faz? Basicamente é a multiplexação. Essa é a palavra, pessoal. Tem que guardar isso. Vocês têm que começar a pensar na multiplexação. É quando a gente descobre multiplicar as coisas. Quando a gente consegue multiplicar as coisas, a nossa vida muda, facilita muito a nossa vida. Então, a multiplexação é a mesma coisa. Essa é a palavra que eu queria que vocês guardassem depois dessa live. Tá? Vocês têm que começar a pensar em multiplexar a sua rede para você ter menos infra e menos custos operacionais. Essa é a palavra. E não ficar empilhando caixa, empilhando switch, empilhando roteadores. Né? A ideia aqui é consolidar isso, adicionar, sim, canais na fibra e gastar menos em fibra. Tá? Então, a ideia aqui que ele é, o DWDM, é o Multiplexing Division, Dense Wavelength Division Multiplex, ou seja, multiplexação por divisão de comprimento de onda denso. Denso por quê? Porque a gente tem 192 canais. Então, assim, é muita quantidade para um pedaço pequeno de espectro que a gente tem na fibra, que eu vou mostrar para vocês, que é a banda C e a banda L, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, entrando um pouquinho a mais na parte do DWDM, então a gente tem, que eu falei para vocês, o MUX, né? A gente tem aqui as cores, que seriam os canais DWDM. O que acontece? Aqui, geralmente, a gente vai ter o switch, né? E junto com o switch, a gente vai ter o transponder, que é a placa que faz essa conversão, né? Então, sempre que a gente fala do switch, a gente fala que o lado do switch é o lado do cliente. Esse lado do cliente, a gente chama de preto e branco, tá? E esse lado preto e branco, a gente insere no equipamento que também é DWDM, né? Que é o transponder, que é, vamos dizer assim, uma das peças que é o coração da rede DWDM. E o transponder, ele pode servir de diferentes tipos de protocolo. E ele também, o que ele vai fazer? Na saída dele, ele vai jogar para um comprimento de onda que atende a grade TUT, que atende o padrão da tecnologia DWDM, para que ele possa funcionar não só nesse equipamento que vamos supor da Nokia, mas que você tenha uma rede, por exemplo, dessa da Nokia, e que algum cliente seu ele queira alugar o espectro e colocar um canal de um outro fabricante, por exemplo. É o que a gente chama de Lambda Alien. Vocês vão usar muito essa sigla também. Lambda Alien. Eu tenho um Lambda que é estranho, que ele vem de uma outra rede, mas ele vai trafegar pela minha rede. E você pode alugar esse pequeno pedaço, né, essa pequena porta aqui do MUX,
para que esse provedor utilize essa sua... É como se fosse um pedágio, né? Você vai passar aqui, você vai pagar pedágio. Então, vocês assinam o contrato, vê qual que vai ser o valor, e aí você monetiza a sua rede. Ou seja, você pode começar uma rede com um canal DWDM para atender a sua rede, e você ter lá, por exemplo, mais outros canais disponíveis que você aluga esses canais, né? Você, na verdade, você aluga o espectro, nem o canal você aluga já só o espectro. Não precisa comprar o transponder, você só aluga a portinha do MUX, tá? Então, essa é uma vantagem da tecnologia. Aqui, pessoal, a gente falando um pouquinho da parte de como é possível colocar os 192 canais aí no DWDM, tá? Então, quando a gente pega o espectro da fibra, a gente vê que a fibra ela tem aqui uma faixa que é do comprimento de onda, que é o eixo aqui horizontal, e no eixo vertical a gente tem a atenuação da fibra, tá? Então, o que acontece? A gente vê que na fibra tem comprimentos de onda em que a atenuação é um pouco maior. Esse pico aqui é o que a gente chama de pico d'água, né? Ou a hidroxila, né? Que a gente fala. E as fibras secas, que é a G652D, que é a dry, né? Ela não tem esse pico, então a gente consegue uma faixa bem flat aqui para futuras aplicações da tecnologia ótica, tá? Mas hoje o DWDM, na verdade, ele trabalha muito nessa faixa aqui que a gente chama de banda C, tá? O que é a banda C, pessoal? É basicamente aquela faixa do 1550 ali, tá? O que acontece? Por que essa faixa é tão importante? Primeiro, aqui a gente tem os lasers de melhor qualidade. Laser do DWDM é um laser que ele tem uma largura de banda bem estreita, tá? Ele tem que ser um laser bem preciso, que a gente fala, né? Ele só emite naquela cor. Porque se ele ficar emitindo em outras cores, ele vai poluir os canais ao redor dele e não vai ter uma qualidade de transmissão também muito boa e não consigo também colocar muitos canais. Então o laser tem que ser um laser bem preciso, tá? Isso é muito importante. E também operar em temperatura ambiente, né? Isso é outra coisa que é crucial num laser. Outra coisa que é importante que a gente tem nessa faixa de operação na banda C é a menor atenuação possível na fibra, né? A gente tem 0,25 dB por quilômetro. Essa é outra vantagem porque a gente escolhe essa faixa. E acho que o terceiro mais importante é o amplificador óptico, tá? Então, para a gente vencer longas distâncias, né? Por exemplo, em laços submarinos, eles utilizam DWDM. Né? Você tem uma fibra ali com 8 fibras, um cabo com 8 fibras, e esse cabo com 8 fibras a gente coloca vários canais de WDM e vai amplificando isso ao longo do leito do mar, né? Ao longo do fundo do mar. E uma coisa que é bem interessante, vocês podem perguntar assim, mas como que eu consigo transmitir 3.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, né? Com DWDM, amplificadores? O grande segredo é que você ter pequenos trechos de 60 quilômetros, mais ou menos, né? Com um ganho bem baixo e com um ruído bem baixo. Então, para o DWDM funcionar em ambientes submarinos, por exemplo, seria essa característica, tá? E a gente pensa, vou pôr um ganho lá em cima. Só que quando você põe um ganho lá em cima, você também cria ruído, tá, na rede. Então, nesse caso aqui, a banda C é utilizada porque ela também tem amplificadores óticos, tá? Então, pegando aqui, pessoal, o DWDM a gente consegue colocar na banda C 96 canais. Eu coloquei aqui do lado esquerdo uma outra tecnologia também que é falada no mercado, mas ela é já ultrapassada, que é o CWDM. O CWDM ele utiliza lasers de menor qualidade, você tem taxas de menores taxas também de transmissão, e também você consegue colocar muito menos canais, né? Então, se a gente está falando de evolução da rede, trabalhar com uma rede de ponta, a gente está falando aqui do DWDM, tá? Porque olha quanto de canais que eu consigo colocar no mesmo espectro aqui. Então, seria 96 canais na banda C e mais 96 canais na banda L, tá? Então, esse é o grande... Entrando na fibra, é aqui que acontece a mágica da tecnologia também. Então, a banda C e banda L. Bom, pessoal, agora eu queria falar de dois tipos de redes que a gente tem DWDM, tá? Para vocês também se acostumarem com essas nomenclaturas. A primeira rede que a gente vai ter é uma rede que a gente chama de rede ponto a ponto ou uma rede em barramento, tá? Então, essa rede ponto a ponto em barramento, a gente tem, por exemplo, imagina um provedor que tem um site A, um site B e um site C, né? Eu tenho aqui meus canais de WDM, eu estou colocando, vamos supor, 3 cores, só que no site B eu quero só deixar uma das cores. E aí eu uso um equipamento chamado FODM. O que é o FODM? Infelizmente as coisas são em inglês, tá? Nessa tecnologia, pessoal, a gente tem que guardar esses nomes, é importante, porque vem dali o significado desse equipamento. Então, o que seria o ODM? O ODM é o que eles chamam de Optical Edge and Drop Multiplexer, ou seja, é um prisma, vamos dizer assim, que ele adiciona e remove a cor específica que você quer, tá?
Então, entra lá todas as cores, mas você só quer que deixa a cor azul, por exemplo, e as outras cores continuam. Então, é isso que ele faz. Ele vai pegar o canal que sai do site A, vai deixar só o que lhe interessa no site B, e no site C ele continua com os outros canais que não foram retirados no site B, tá? O F, pessoal, o que ele é? O F, ele é de fixo, tá? Então, assim, falando um pouquinho sobre as características desse tipo de rede, você tem uma rota fixa, tá? Então, por o FODM, você não consegue reconfigurar a adição e remoção desses canais de forma remota. Você tem que ir lá no site e fazer as trocas do jumper. Então, o que acontece? Fora isso também, pessoal, uma outra coisa importante falar para vocês, o balanceamento dos canais, né? Quando você vai transmitindo, cada canal ele tem um comportamento na fibra. Então, nesse caso de rede, o FODM, ele tem um balanceamento de canais que não é feito manualmente, tá? Então, resumindo assim, falando sobre a rede FODM, é uma rede muito inicial do provedor, ele pode começar com uma rede dessa que atende super bem, né? Ela tem um OPEX maior, né? Por causa que você tem que fazer essas visitas em sites, mas se você tem poucos sites e são próximos, ou são muitos sites e são próximos, e você não vai mexer em tantos canais, então justifica você começar com uma rede FODM, que ela é cerca aí de mais ou menos 30% mais em conta do que uma rede, que é a próxima que eu vou falar para vocês, tá? No caso do CAPEX, ela tem um investimento menor, né? Foi o que eu falei para vocês aqui, tem um CAPEX um pouco menor. Mas ela se aplica muito bem em redes ponto a ponto, né? Redes em barramento, redes em anel e também redes mesh, tá? Pegando aqui agora, por exemplo, a nova tecnologia, né? A evolução de uma rede DWDM FODM para uma rede DWDM RODM, vocês já podem imaginar que o R é o quê? De reconfigurável, né? Ou seja, pegando aqui o gancho, né? A gente tem agora uma rota que ela pode ser reconfigurada. Então, basicamente, é como se a gente tivesse um switch fotônico, tá? O RODM, ele permite esse roteamento de lambdas, e isso se deve a uma tecnologia chamada WSS. WSS é o Wavelength Select Switch, né? Que basicamente é um jogo de espelhos que existe dentro do equipamento. Ele vai separar e você dá o comando, ele vai trocar isso remotamente. Então, essa rede, pessoal, é o estado da arte hoje, para você ter, por exemplo, uma rede no Google Cloud, né? O Google utiliza muito essa tecnologia WDM e RODM na sua rede interna, a Amazon também, né? E agora também os provedores podem utilizar para montar uma rede robusta e uma rede preparada para o futuro. Porque imagina só, a gente tem aqui um aumento abrupto de demanda devido a algum rompimento na rede. Eu consigo rerotear esses lambdas, né, remotamente. A única coisa que eu teria que fazer, se eu for adicionar novos canais, é estar nos sites das pontas para colocar o transponder novo, colocar o laser, né? Mas toda a rota no meio do caminho, eu consigo reconfigurar através da minha gerência, tá? Por isso que ele é interessante, né? Eu tenho uma rota reconfigurável, eu consigo também fazer o balanceamento de canais de forma automática, então eu consigo ajustar os canais ali, ele passou naquele site, eu preciso amplificar só um canal melhor do que o outro, ele faz isso de forma automática, tá? Aqui ele tem um OPEX mais barato, então assim, o retorno de investimento ele ocorre de forma mais rápida, né, porque você tem um OPEX menor, visitas nos sites são menores, mas você tem um investimento maior, fica de 30% a 40% que eu falei para vocês, em relação a uma rede FODM. Pessoal, o que é importante é dizer o seguinte aqui, você pode começar com uma rede FODM e evoluir para uma rede RODM, tá? As placas, quando você quiser trocar essa tecnologia, é simplesmente chegar no shelf, lá no chassi, trocar uma placa que é FODM para uma placa RODM. Então você não perde o investimento. Isso é o que o Gilson tinha comentado no começo da apresentação, que é a proteção de investimento que a Nokia tem dos produtos delas. E isso não só para o RODM, para o FODM, mas vamos supor que você comece com um transponder de 10 GB e você já quer começar depois para um 100 GB, você só troca a placa, tá? Troca o plugin ali, no caso, para você estar trabalhando com 100 GB e ganhando 10 vezes mais capacidade naquele canal. Então isso é muito importante, pessoal. E não ficar empilhando caixa aí que a gente está falando com os switches e por aí vai. Fazendo overlay na rede, que uma hora vai chegar no limite de quantidade de fibra, ou você vai ter uma latência muito alta que vai viabilizar o seu contrato com uma empresa. Tá? Outra coisa que é importante eu falar aqui para vocês é que existe uma tecnologia também nos RODMs, vamos dizer assim, acho que é 4ª geração, se não me engano, que é o que a gente chama de CDCF. Né? CDCF é uma sigla em inglês também, que primeiro é colorless, ou seja, independe da cor. Então, eu posso colocar em qualquer porta desse RODM o comprimento de onda que eu quiser, porque ele não vai estar restrito àquele... ele não é fixo, vamos dizer assim.
né? Eu consigo ter flexibilidade na minha rede para adicionar uma porta sem que seja específico daquele comprimento de onda. Isso é muito interessante. O directionless é que ele permite você fazer diferentes rotas, diferentes direções com esse equipamento. Então, quando a gente tem, por exemplo, um RODM de grau 3, que a gente fala, a gente consegue fazer uma direção para cima, para o meio e para baixo aqui, por exemplo, né? No site A. Então, depende da rede, você consegue fazer até de 9 graus, por exemplo, numa rede aí com um RODM que a Nokia tem para esse começo da rede, tá? Outra coisa que é importante, o contentionless, que é o outro C, que é referente à colisão. Então, vamos supor que você troca um lambda e esse lambda está indo na mesma direção de um outro lambda, ele evita essa colisão, né? Então, ele sabe que aquele canal está sendo ocupado, ele trava esse tipo de configuração e não permite que isso ocorra. Porque essa rede ela é uma rede inteligente, ela vai ser uma rede reconfigurada e trabalhada através de algoritmos de inteligência artificial, muitas vezes também, né? Então, você pode criar um plano de voo, esse plano de voo ele vai falar, opa, vou rotear por aqui porque aqui já está ocupado. Tá? Então, você ganha agilidade e robustez na rede. E o F aqui, pessoal, é o que a gente chama de Flex Grid. Né? O Flex Grid é os canais da WDM convencionais, aí de 100 GB até 200 GB, eles trabalham ali com 50 GHz naquele espectro que eu mostrei para vocês. Então, eu pegaria um canal e teria ocupando 50 GHz. Né? O Flex Grid, o que ele permite? Ele permite que eu ajuste essa grade e eu consiga colocar 50 GHz ou personalizar isso em granularidade de 6.25 GHz, 6.25 GHz. Então, eu poderia ter um canal de 62.5, por exemplo, né? Um valor um pouco a mais. Por quê? Eu consigo daí colocar transponders de 600 GB, tá? Que é o estado da arte hoje aí, no caso da Nokia, tá? Então, isso, pessoal, é muito importante que tenha um RODM aí, essas 4 tecnologias embarcadas para que você tenha, por exemplo, hoje uma rede, assim, a melhor rede possível em DWDM, tá? A gente está falando, assim, do estado da arte mesmo, tá? E isso a Nokia pode atender a gente. Bom, aqui eu gostaria de fazer algumas perguntas de reflexão para os provedores que estão assistindo a gente, e é para ele pensar, será que esse é o momento que eu devo começar a usar a rede DWDM? Né? Se você responder pelo menos 2 perguntas como sim aqui, você precisa dessa rede DWDM. Tá? E aí a gente pode marcar uma reunião, né? Fazer os contatos com o pessoal que a gente disponibilizou na live, para a gente evoluir nesse trabalho. Tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é, existe escassez de fibra na minha rede? Eu estou alugando uma fibra para poder atender um cliente, ou eu tenho poucas fibras, já estou no meu limite de fibras, né? Estou colocando 10 GB, 10 GB, 10 GB, chega a hora que acabou meus pares, eu vou ter que alugar uma nova fibra? Se você respondeu sim, já tem que ficar um pouquinho esperto, né? Porque a próxima pergunta, se tiver que responder sim, aí você realmente tem que procurar um DWDM. A segunda é, a gente tem tráfego no backbone hoje superiores a 100 GB já na rede? Se sim, né, a gente viu que tem a limitação de distância, o 100 GB ali ele tem até 40 km, e se eu tenho poucas fibras, o que vai acontecer? Eu vou ter que pôr mais POPs, eu vou ter que ter mais latência na minha rede. Então, essas 2 respostas, se forem sim, já é interessante usar um DWDM. O que a gente pode evoluir também aqui é o seguinte, tem um problema de latência, né, da rede, daí, então vai acumulando. Né? Tem latência? Tem. Tem vários switches na rede? Tem. Então, eu tenho que trocar isso para um DWDM para diminuir a latência da minha rede e criar uma rede robusta para o futuro também, né, para os novos serviços. Principalmente a parte de 5G, pessoal. O provedor de internet, os ISPs, eles têm um papel fundamental, né? Eu sempre falei para os provedores de internet que considerem como se fossem os bandeirantes do século XXI. Né? Eles estão abrindo caminho para essas novas tecnologias e democratizando o serviço de acesso à internet para a cidade onde ele mora, né? Para aquela região. E a mesma coisa vai acontecer com o 5G. Então, você montar uma rede preparada com DWDM, que suporte depois o 5G, você pode fazer parcerias com as operadoras também. Então, esse é outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de uma rede DWDM. Tá? É um investimento para curto, médio e longo prazo também. Tá? Aqui outra coisa, a questão das longas distâncias, maiores do que 80 km, por causa da limitação que a gente viu dos SFPs hoje para switches, né? Então, limita o nosso overlay. Se eu tiver uma distância de 120 km, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir isso em 2, eu vou ter que ter 60 km de um lado e 60 km do outro. E vou ter que pôr um POP a mais no meio. Né? POP a mais no meio é construção, é aprovação da prefeitura, é mais energia, você tem que
comprar banco de bateria e por aí vai. A ideia aqui é realmente reduzir isso, né? Não criar uma latência, criar uma rede robusta aí, como eu disse para vocês. E a outra coisa que é importante, que já pegando um pouco do gancho que eu falei da parte mobile, né? Que você transporta diferentes tipos de serviços na sua rede, né? Boa parte dos provedores de internet trabalha com a Ethernet, né? Com a parte de storage também, né? Mas e a parte de mobile? Pode ser que ela apareça muito em breve, né? Ano que vem a gente tem leilão aí do 5G, né? A banda de 3.5 GHz, né? Como o Gilson comentou também um pouco. Essa é a banda mais promissora, né? A gente tem um espectro muito grande para poder trabalhar com altas velocidades, né? E também tem a parte de millimeter wave, né? Então, a gente tem que estar preparado. O DWDM ele prepara a rede para as tecnologias que vão ser penduradas nela, tá? Bom, vamos lá. Agora falar um pouquinho sobre o DWDM da Nokia, tá? Acho que é a maior curiosidade de todo mundo também aí na live. Eu já falei um pouquinho da tecnologia, a gente falou um pouquinho das eras dos ISPs, e agora a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos da Nokia, para vocês terem uma ideia de como que é cada uma das famílias, tá? Então vamos lá. Bom, como eu já disse, né, redes óticas elas estão por toda parte. A gente começou lá com as redes óticas nas interconexões submarinas, né, longas distâncias, que eu falei para vocês lá no comecinho, qual que é o segredo dessa tecnologia, como que é possível transmitir por longas distâncias com a fibra ótica, né, com o DWDM. Depois a gente também tem a rede na parte de agregação metro, né, também entrando aí com o DWDM nas cidades, entre cidades, né. E depois a gente tem a parte de acesso móvel, né, e 5G, né, com o GPON também entrando. Então, assim, a parte de redes óticas, pessoal, ela vai desde o DWDM até o acesso com o GPON, e agora também a gente tem o 5G que vai estar demandando fibra ótica na antena. Então, esse é o que a gente chama de Fiber to the Antenna. Não tem o FTTH, que a gente fala muito, então tem o FTTA também, que é o Fiber to the Antenna. A gente pensa que é o Fiber to the Apartment, né, mas na verdade não é apartamento, é Fiber to the Antenna, né. E aí também a gente tem a parte de interconexões das redes privadas, né? Pode ser uma corporação, um hospital, uma prefeitura, uma smart city, em que a gente tem aí as DCI box, né? Então, o que é importante dizer? As redes, elas estão evoluindo de tal forma em que a latência é muito importante e a latência só é alcançada muito baixa com redes óticas, tá? Então, por isso que a gente está vendo a rede ótica em todo quanto é lugar. A parte de mobilidade, ela fica no usuário final para dar praticidade na nossa vida, né? Eu não consigo pegar meu celular e conectar uma fibra ótica, mas a gente tem o 5G para salvar aí nesse caso, né? Bom, pessoal, aqui falando um pouquinho agora da parte da família que a Nokia chama de Wave Fabric, né? Então a gente tem 4 segmentos, vamos dizer assim, né? A gente tem a parte de Metro Access. Essa parte de Metro Access, como eu disse para vocês, a gente tem aqui a família VWM, a família que é de passivos, né, que são, vamos supor, os prismas ali, os MUX e DMUX. A gente tem esse novo produto que a Nokia também lançou, que é voltado para o 5G, tá? Esse cara aqui, ele é um DWDM desenvolvido para atender os clientes em 5G, fazer a ligação de 10, 25 GB nas antenas, tá? O ONE, ele aqui, né, o ONE, ele é um RLDM metro, né? Com 2 direções, né? E ele tem ali o bypass já integrado, tá? Então você não tem que fazer muitas configurações na parte de cordões óticos, reduz a parte de instalação. O PSD é um dispositivo de ativação de serviços no cliente, né? Ele é feito através de comissionamento por celular também, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui que é o mais importante, eu acho que essa solução, que é o PSS, né, com certeza é a mais importante. O PSS é uma tecnologia que já está há 15 anos no mercado aí, com as operadoras, tá? É uma linha chamada PSS, que quer dizer? É o Photonic Service Switch, tá? O 4, 8, 16 e 32 que vocês estão vendo ali na tela, ele que é? O 4 é a quantidade de half slots, né, ou slots de meia altura, né, ou cards de meia altura que eu consigo colocar naquela solução. Se eu quiser colocar uma solução de full slot, né, que a gente fala, eu tenho a metade da capacidade. Então, eu conseguiria colocar 2 full slots nesse PSS4, por exemplo, tá? E o PSS, né, o que acontece? Eu tenho aqui tudo. Eu posso colocar RODM, eu posso pôr FODM, eu posso pôr amplificador de alta potência, amplificador de baixa potência. Isso aqui vamos dizer assim, é o seu esqueleto, né? Você vai moldando ele conforme a sua rede ela vai evoluindo, tá? Então, esse produto aqui, ele tem dezenas, milhares de caixas já vendidas no mercado,
e são 15 anos, né? Tem casos, por exemplo, de operadoras que estavam com 10 GB num site, eles vão lá e trocam simplesmente a placa para um transponder que eu mostrei para você de 100, 200 GB, ele tem 20 vezes mais capacidade do que antes, né? Só trocando a placa naquele site, tá? Essa linha aqui é a linha de DCI Box Enterprise, né? Então, para uma prefeitura, uma cidade inteligente, uma interligação entre um headquarter, por exemplo, junto com uma rede de data center, né? A Nokia ela criou uma linha de produto chamada Wave Light. Essa Wave Light você tem a parte que ele é metro, ele consegue transmitir aí por distância até 600 km, né? Com taxa de 200 GB, um canal, né? E agregar também tributários aqui de diferentes tipos de protocolo. A gente também tem ali um que ele é preto e branco, né? Que é o Wave Light Access, né? E tem também um que ele já é o MUX, o amplificador, e ele também tem uma chave ótica. Então você combina esses equipamentos aqui para você montar a sua rede, tá? E ele também tem o que a gente chama de amplificador apenas, que seria o Wave Light Amp, né? Que seria só para fazer amplificação entre um site e outro, caso seja necessário. Aqui, pensando em data center também, pessoal, a gente tem o PSM, né? Que o PSM, eles são módulos de 400 GB, tá? Então, esse cara aqui, ele tem apenas um rack unit. Eu consigo colocar 4 módulos de 400 GB, ou se não, ele tem módulos também de 1.6 tera, tá? Então, eu consigo colocar 3.2 tera também, tá? Eu poderia trocar esses módulos. Isso aqui são slides, que a gente chama, são gavetas, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho 4 gavetas aqui, eu consigo colocar 4 clientes de 100 GB, né? Com 2 saídas de 200, né? Então, eu consigo fazer 2 direções ali, tá? Agora, no caso aqui do PSL, ele basicamente é o PSS, só que voltado para o ambiente data center, tá? Por questão de fluxo de ar, tá, pessoal? No data center, o fluxo de ar ele é muito diferente do ambiente das operadoras, né? Dependendo do lugar que você for instalar o seu equipamento. Então, o PSL ele foi criado justamente para integrar o PSM, né, junto com o PSL, com as configurações que a gente encontra também no RODM, com amplificadores e tudo mais, só que o que muda aqui é o fluxo de ar, ele é na parte de trás, tá? A gente tem o corredor quente, que a gente fala, né? E aqui a gente tem uma linha de produto chamada OTN Switching, né? O OTN Switching, a principal característica dele é que ele faz o grooming da rede. O que é o grooming da rede? Quando a gente tem um canal, vamos supor, de 100 GB e eu estou trafegando só 10 GB, eu estou perdendo 90 GB ali naquele canal que não está sendo utilizado. Sendo que se eu tivesse uma combinação desses pacotes que estão em outras redes e juntar eles de 100 GB, eu aproveitaria melhor meu espectro. Então, o OTN Switching ele vem antes ali do DWDM para fazer o que a gente chama de grooming da rede, né? Que é a combinação desses canais para depois jogar tudo num 100 GB, tá? Então, o que a gente chama de OTN Switching. Optical Transport Network, né? O OTN, só para a gente focar nas siglas. Bom, pessoal, agora falar um pouquinho aqui dos diferenciais da Nokia, né? Bom, o Gilson fez uma apresentação bem detalhada, né? Sobre a história da Nokia, o DNA da Nokia, mas eu vou reforçar aqui de novo com vocês sobre isso, tá? Então, a primeira coisa é um portfólio completo, né? Com soluções de fim a fim para os ISPs. Então, a gente tem na Nokia desde celular até a parte da antena, os millimeter wave, 5G, 6G que está sendo pensado agora também. A gente tem aí o GPON fazendo essa conexão na parte de acesso fixo, a gente tem os switches, a gente tem a parte dos roteadores fazendo autenticação, PPPoE, DHCP, proteção de DDoS também, ataques, né, que a gente tem. Uma solução bem interessante que a Nokia tem nessa linha de produtos para roteadores e switches. E a gente tem a DWDM, né, pessoal? Então, assim, é um portfólio vasto. Eu posso montar um provedor de internet para a Nokia, basicamente, fim a fim, e ainda vender o celular para o cliente, né? Isso que a gente fala de solução fim a fim, tá? Fora os servidores também, que você coloca essas soluções para rodar, que também são da Nokia, tá? A gente tem também a questão do estado da arte em pesquisa e desenvolvimento, né? A Nokia ela tem o Bell Labs, né? Para quem não conhece o Bell Labs, ele é um laboratório que fica lá em New Jersey, né? Na cidade de Murray Hill, né? Nos Estados Unidos. E aí o Gilson comentou, né? Os prêmios Nobel que a gente já tem aí, são cerca de 7 prêmios Nobel que a Nokia tem. Então, dispensa comentários. E também falar de Bell Labs, né? Para quem não conhece, Bell Labs é homenagem ao Graham Bell, né? O pai da telefonia, né? Que mostrou que era possível transmitir ali
fazer uma ligação de longas distâncias, né? Pegando aqui um pouquinho da parte de P&D também, a gente tem aqui o chipset mais atualizado que vai nesses equipamentos, que é o PSE-5, né, a 5ª geração já de dispositivos de chipset fotônico, né? O PSE que a gente pode traduzir é o Photonic Service Engine, né? Ou seja, mecanismo de sistema fotônico, né? O serviço fotônico, né? De 5ª geração. Super coerente, tá? Isso aqui, pessoal, são 7 nanômetros. 7 nanômetros. No mundo hoje, a gente só tem aí no máximo 3 fabricantes que fazem esse tipo de chip e nenhum deles está do lado do Oriente, tá? Tudo aqui na região dos Estados Unidos e Europa, tá? E a Nokia é um deles. Bom, principal fornecedor de WDM global, né? Como o Gilson comentou, a Nokia ela adquiriu a Alcatel-Lucent em 2015. A Alcatel-Lucent ela detém aí cerca de 90% do market share para transmissões submarinas, né? Com equipamentos de WDM, lançando aí também cabos óticos no leito do fundo do mar, né? Então, dispensa comentário essa questão da parte global, né? É liderança mesmo com os principais desafios, com as redes mais importantes hoje de backbone, de um Facebook, por exemplo, de uma Apple ou de um Netflix também, tá? Netflix não, perdão, de um Google, por exemplo, tá? Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é a questão da política de proteção de investimento. Então, sempre ter esse PID, né? Ele retorna para o cliente e isso faz com que também ele não tenha que trocar tanto o footprint dele, né? Ele reduz o footprint dele, pois os upgrades são através de software ou através do hardware, tá? Então aqui a gente tem a família de novo do Wave Fabric, né? A gente tem aquelas soluções que eu mostrei para vocês que são as DCIs, que também são ou DCI ou PSS, que são modulares, então a gente consegue fazer o que chama de Pay as you grow, né? Ou pague conforme cresce a sua rede. Então, você pode começar com 100 GB, depois para 200, daí coloca mais transponders e vai crescendo a sua rede, evolui de uma FODM para uma rede RODM e por aí vai. O suporte, né? 24/7 em português, né? Devido também aí a grande experiência com as operadoras, né? Hoje, basicamente 50% do tráfego de informação que passa no backbone nacional é com produtos da Nokia, tá? Então, o suporte aí da Nokia dispensa comentários, pessoal. Aqui com relação à DPR, né? A gente pode oferecer aí uma engenharia financeira que ela se adequa ao negócio, como o Wander comentou, né? O Marco também comentou isso. O que é importante a gente tem a solução, a gente só quer viabilizar ela para vocês com essa engenharia financeira. Como que a gente pode fazer um projeto WDM, um projeto LTE, um projeto 5G para os próximos anos aí, para o próximo ano também já, tá? E outra coisa que eu acho que é interessante aqui, que a Nokia tem um showroom nacional, né, que fica em São Paulo, com também a solução end-to-end, né, com todos os produtos, onde a gente pode até montar cenários ali com o provedor de internet para fazer um cenário de homologação daquela solução que ele está propondo, tá? Então, isso também é outra facilidade que a gente tem para ter certeza na hora de um fechamento, por exemplo. Bom, pessoal, agora aqui eu queria falar para vocês sobre o projeto de WDM, tá? Esse slide aqui, ele é basicamente quais são as informações que são importantes o provedor tem em mãos. Quando ele for falar com a DPR, por exemplo, né, junto com a Nokia, informações eu tenho que trazer para vocês para a gente pensar num projeto e fazer uma proposta comercial, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, quais são as informações que vocês devem trazer para a gente, né, quando fizer o contato aí com o nosso comercial, por exemplo? Primeira coisa, tem em mãos ali, né, a topologia da rede, né, com os sites, né, com os POPs, que a gente fala, os pontos de presença, as distâncias entre esses sites, o tipo de fibra que eu estou utilizando, se é uma G657, uma G652, entendeu? 657 não vai ser porque, né, não precisa de band loss aí na rede, mas uma G652 CD, uma tradicional, né, é importante saber quantos pares de fibra que eu tenho disponíveis para fazer proteção, se é uma fibra aérea, uma fibra enterrada, e se o projeto também ele vai ser faseado, né? Eu posso fazer, por exemplo, 2 cidades primeiro, depois eu vou fazer a terceira, depois eu vou fazer a quarta, ou se eu vou fazer tudo de uma vez, né? É importante sim saber para adequar no projeto. Outra coisa que é importante que a gente chama de matriz de tráfego. Então, assim, entre um site e outro, quantos canais eu quero? Né? Qual que é o meu tráfego hoje? Eu tenho 100 GB, 200 GB, o tipo de capacidade e o tipo de protocolo que eu também vou utilizar. E a interface que eu estou fazendo para conectar no DWDM. Eu estou usando uma interface de 10 GB, uma interface de 40 GB do meu switch.
ou uma interface de 100 GB. Hoje, boa parte dos switches eles trabalham com 100 GB, né? Então 40 a 100 GB é meio que padrão hoje no mercado, tá? 10 GB também, mas mais pro 100 para 40 hoje, tá? Então aqui pegando um exemplo, pessoal, da topologia da rede DWDM, né? Como é que seria? Tem um desenho parecido com esse, né? A gente tem ali um site 1, site 2, site 3, a gente tem a distância ali em quilômetros, uma atenuação esperada que você acredita que você caracterizou aquela fibra de 0.25 dB que a gente usa para o padrão, e ali a quantidade de pares também em 2 fibras, né? E a gente monta essa rede, se é um anel, né? Pensando nesse mesmo cenário, a gente monta também a matriz de tráfego e coloca as fases. Então, pensando aqui, site 1 para o site 2, né? Vamos pegar aqui o nosso anel, site 1 para o site 2, para o site 3 e para o site 4, perdão, do site 1 para o site 2 aqui, ó, é tudo na fase 1. E eu estou colocando 100 GB, né? Então, site 1 para o 2 é 100 GB, site 2 para o 3 é 100 GB. Então, esses caras aqui é a primeira etapa do meu projeto. Depois, eu vou evoluir essa etapa para uma terceira fase, que eu vou fazer, no caso, o site 1 com o site 5, né? Perdão. Aqui, ó, isso foi fase 2, né? A fase 2 é do site 3 para o site 4, do site 4 para o site 5, também 100 GB. Então, eu vou começar a fechar meu anel aqui, 4 para o 5, vou fechar meu anel depois com o 5 com 1, que é a fase 3, e a fase 4 seria do 3 para o 6 aqui, o site, fechando toda essa minha rede. Então, isso é importante a gente saber. Qual que é a taxa que você vai transmitir e quais são as fases para a gente adequar o projeto. Tá? Isso aqui a gente consegue com a matriz de tráfego que a gente chama. Aqui, pessoal, é o diagrama de conexão ou o projeto DWDM, tá? Então, uma vez que a gente fez ali o estudo, a gente analisou a rede, a gente viu como é que é a camada ótica de vocês, como é que é a fibra ótica, o que vocês querem, o que vocês querem transmitir. A Nokia e a DPR vai trazer isso para dentro de casa e a gente vai trabalhar numa solução, né? Eles colocam isso numa ferramenta, que é o que a gente chama de EPT, que é o Engineer EPD, na verdade, né? Engineer Project Tool, né? Que é uma ferramenta de design de projeto, e aí ele vai conseguir desenhar, por exemplo, que solução eu teria para cada um dos sites. Aqui é um exemplo, tá, de um Bayface aí do projeto, quando ele é executado, né? E aí isso aqui fica depois de guia para o pessoal de implantação. Então a gente tem não só a cara do Bayface, mas a gente depois tem um checklist que a pessoa vai para campo e faz as conexões conforme tem que ser feita para não ter erro, né? Tem que ser feitas para não ter erro. E a gente vai fazendo site por site e também marca consumo, como é que vai ficar à disposição dos equipamentos, dos MOOCs, DMOOCs, né? A parte do PSS, por exemplo, aqui no caso. E aí a gente vai para a implantação com vocês, tá? E aí tem toda a parte de suporte, DPR e tudo mais. Então aqui, pessoal, eu passei para vocês, né? Uma visão geral, né? Desde a era que vocês começaram lá com a parte de rádio, muitos provedores estão na parte do GPON, estão com GPON e com switch, ou já estão querendo entrar com DWDM, ou já estão com DWDM, já querem passar para uma outra rede, crescer essa rede DWDM, né? Então, aqui, pessoal, e aí a parte de produtos e também a parte de como implementar e quais são as perguntas que são importantes. Para quem não entendeu, vocês podem voltar um pouquinho do vídeo da live depois, eu acho que ela vai ficar disponível aí para o pessoal, né? Vocês podem voltar e analisar essas perguntas, marcar isso, e a gente pode conversar depois para chegar aí num projeto. Tá bom? Então, da minha parte, acho que eu consegui transmitir para vocês aí as informações que são realmente importantes para quem está conhecendo esse mercado de provedores, o que você pode ganhar com essa tecnologia. E agora eu gostaria de passar para o Marco dar continuidade aí para o nosso encerramento da live. Eu estendi talvez um pouquinho aqui no meu horário, mas acho que foi por um bom motivo, né? E todo mundo aí pode sair um pouquinho mais com um pouco mais de conhecimento, né? A gente tem que sempre estar buscando conhecimento, sempre buscando a inovação, e acho que isso está também no DNA dos provedores de internet. E eu mando um forte abraço para todo mundo aí que está assistindo nossa live. Obrigado, pessoal. Daniel, obrigado pela sua apresentação. Eu até anotei algumas questões aqui, algumas observações, e o Gilson, estando na linha, ele me ajuda a reforçar essa questão. Nokia é um fornecedor global. Nós não temos nenhum tipo de restrição. Nós atendemos globalmente e todos os nossos clientes. A Nokia é um parceiro extremamente dedicado no ponto de vista do estado da arte de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso mostra o comprometimento que a Nokia tem com os seus clientes. Esse título, ilumine sua rede, rentabilize seu negócio, ele não foi por acaso.
mais uma vez, é exatamente o que nós estamos proporcionando aos nossos clientes, aos nossos parceiros e, por que não, a nós mesmos. É importante que a gente esteja disponível para os nossos clientes, é importante que a gente suporte os nossos clientes. Eu queria, para encerrar essa live, eu gostaria de agradecer muito a presença do Wander, nosso diretor executivo, nosso mentor, nosso guia, e também o Gilson, que se disponibilizou. O Gilson está viajando, o Gilson, ele costuma viajar bastante, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de ambos e, obviamente, a apresentação bacana e perfeita do Daniel. Obrigado. Nós teremos mais lives o ano que vem, nós teremos pelo menos uma live por mês, é isso que a gente espera, com outros temas, com outras tecnologias, com foco bastante negócio. Então, eu gostaria muito de agradecer. Wander, Gilson, obrigado de coração, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela disponibilidade e obrigado pelo apoio que vocês me dão nessa caminhada bastante prazerosa, que é ter essa área de conectividade. Fica com a palavra, Wander, e a gente encerra. Gilson, obrigado mais uma vez, tá bom? Tá bom. Antes do Wander, que aí ele encerra, eu queria também agradecer a todos vocês aí da DPR e todos que nos ouviram, e dizer que, embora a gente fale bem da Nokia, nós também somos humildes e temos que ser humildes para ouvir vocês parceiros, vocês provedores, clientes, porque se não for assim, as coisas não se mudam no tempo e na medida que precisam, né? Então, a gente vai continuar ouvindo vocês e, logicamente, tentar atender. Talvez não consigamos atender tudo, mas vamos lutar até o final para atender aquilo que for necessário para a gente continuar levando tecnologia, mas, ao mesmo tempo, também a satisfação ao nosso cliente. Tá? Obrigado, Gilson. Primeiro de agradecer o Daniel, né? Muito bom, Daniel. Obrigado. Diria que a mim me encantou com uma série de informações que no detalhe eu não tinha, né? Uhum. Acho que você foi feliz em mostrar um equipamento que é o estado da arte em termos de tecnologia, né? Parabéns. Obrigado. Agradecer ao Magu e ao Gilson pela organização, pelo trabalho, e dizer para vocês assim, nós estamos encerrando um ano que com todas as dificuldades que o mundo passou e nós também, foi extremamente profícuo, né? Nós estamos encerrando um ano com algo parecido com 40%, 50% de crescimento da empresa no total. A gente deve iniciar o ano trabalhando com 2 turnos para poder aguentar a demanda de tudo que já está acontecendo agora no final do ano. Só tenho a agradecer a dedicação e o envolvimento de todas as pessoas que ajudaram a construir esse resultado, a participação e o envolvimento da Nokia nos números e no resultado que traz a DPR no estágio que traz agora, né? Ou seja, tem gente que fica pegando no meu pé, porque estou falando muito que nós vamos ser uma empresa rumo a 1 bilhão de faturamento, mas assim, 40% dele já está feito agora, né? Ou seja, falta fazer o resto nos próximos 3 anos. Eu diria que com todo esse trabalho, a dedicação, esse envolvimento dos profissionais que estão envolvidos e com a participação de todos que estão participando desse evento e dos próximos que nós vamos fazer, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá, né? Parabenizo a todas as pessoas que se envolveram nesse projeto. Para algumas das pessoas que, de repente, a gente não se encontre daqui até o final do ano, que tenham um Natal repleto de alegria, que seja um momento de reflexão. Eu estava me lembrando um dia desse o seguinte, no dia 11 de setembro de um ano que todo mundo sabe qual é, eu estava num evento e eu era o mestre de cerimônia desse evento programado há muito tempo, onde eu tinha 1.000 pessoas participando num teatro, um show humorístico contratado, e de manhã aconteceu o que todo mundo sabe. E à noite eu tinha um evento. Diria para você que o impacto no mundo foi muito forte,
tanto quanto o que está acontecendo esse ano, né? Nós vamos encerrar um ano com muitos fatores, né, que levaram o mundo a ter reflexões. Lá na frente a gente vai saber ainda por que e como tudo isso aconteceu. Mas diria que uma reflexão para que a gente possa rever conceitos, valores, que todo mundo possa ter um Natal mais consciente, mais responsável, e que possamos construir juntos um 2021 infinitamente melhor e com mais saúde do que foi o ano de 2020. Com bons resultados, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer, mas com muito mais saúde e com muito mais alegria. Obrigado a todo mundo que participou, rumo às próximas, e muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, gente. Obrigado pela participação de todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite.